Depois que atravessou o Jordão, Jacó chegou então a salvo à cidade de Siquém. E o tempo em que Jacó e seus filhos permaneceram em Siquém acabou em violência e derramamento de sangue, porque a única filha que ele tinha, ela foi levada a vergonha e tristeza. E dois irmãos então se envolveram no crime de assassinato de uma cidade inteira. E isso tudo começou porque a filha de Jacó, Diná, ela saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Gênesis 34, verso 1. Associando-se com os descrentes, ela tomou essa atitude de forma equivocada. E aí, quem busca prazeres entre aqueles que não temem a Deus, estão atraindo as tentações. O Senhor lhe ordenou que fosse para o sul, até Betel. O Senhor ordenou a Jacó que fosse para Betel. E ali, em Betel, o Senhor apareceu a Jacó mais uma vez e renovou com ele a promessa da aliança. Ele teve que sair de Siquém por causa da situação que aconteceu ali. E essa jornada trouxe dor para Jacó. Por quê? Nessa jornada que ele fez para Betel e depois na viagem até Hebron, morreu Raquel. E antes de morrer, Raquel, a sua amada esposa, lhe deu o segundo filho. E antes de morrer, Raquel disse que o nome seria Benoni, que significa o filho da minha dor. Mas Jacó preferiu chamá-lo de Benjamim, o filho da minha mão direita ou minha força. Então, quando Jacó chegou ao fim daquela viagem, ele foi visitar seu pai em Manre, que é Hebron. E ali ele chegou já nos últimos dias de vida de seu pai Isaac. E foi um conforto para Isaac ter seu filho Jacó, que tanto tempo havia ficado longe de casa. E ali também se encontrava Esaú, e os dois estiveram juntos com seu pai no seu leito de morte. E Jacó, ele cedeu para o irmão mais velho a herança das riquezas de seu pai. Era justamente o que Esaú mais queria. Ele buscava não as bênçãos espirituais, ele buscava a herança material. Ele estava preocupado com o dinheiro que o seu pai havia ganho, que havia juntado e que ele herdara do seu pai. E depois de um tempo, depois da morte de Isaac, Esaú foi morar no Monte Seir. Esaú, ele não, em nenhum momento Deus teve nenhuma preferência arbitrária para que ele fosse excluído das bênçãos da salvação. Nós entendemos aqui que, com relação à nossa salvação, a única eleição a que a palavra de Deus faz referência é: toda pessoa é eleita. Que é eleita opera a própria salvação com temor e tremor, que veste a armadura e combate o bom combate da fé. É escolhido todo aquele que ora fervorosamente, busca as Escrituras, foge da tentação, mantém firme a sua fé e é obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a salvação, ela é pela graça, mas quem opera, quem decide aceitar essa graça é cada um. E Esaú escolheu. Ele escolheu não aceitar aquela graça. Mas Jacó, depois da noite em que ele lutou com Jesus Cristo, ele mudou. A vida dele foi diferente, ele era um homem diferente após aquela noite de luta. E agora, uma coisa surpreendente. Foi destruído ou foi destruída a sua autoconfiança. Hoje em dia as pessoas dizem que cada um deve ter a autoconfiança, deve desenvolvê-la, mas as escrituras nos mostram claramente, que a nossa autoconfiança, na verdade, deve ser destruída. E sim, temos que ter confiança unicamente em Deus. E o pecado de Jacó teve frutos, porque o engano que ele fez com seu pai trouxe consequências para muitos anos depois. Por quê? O caráter de seus filhos se desenvolveram com graves defeitos.
E os filhos então cresceram mal-humorados e insubmissos. E insubmissos. E um deles só, tinha um caráter diferente. Era José, cuja rara beleza pessoal parecia refletir a beleza interior de seu espírito e de seu coração. Ele era puro, ativo e alegre, possuía sinceridade e pureza e firmeza moral. Ele dava atenção às instruções de seu pai e tinha prazer em obedecer a Deus, diferentemente de seus irmãos. José, ele era gentil, leal e veraz. Ele gostava sempre da verdade. E Jacó cometeu mais um erro em sua vida, porque nesse momento ele demonstrou a sua preferência por José, provocando a inveja dos seus irmãos. E José não suportava ver a situação em que seus irmãos encontravam pecando contra Deus e contou aquela situação para o pai. E por causa disso, os moços, seus irmãos, se tornaram mais cruéis ao verem que suas faltas tinham sido expostas, ao ver que seu pai agora sabia da sua situação pecaminosa. E aí, Jacó deu para José uma túnica muito cara. E aí os seus irmãos pensaram o seguinte: meu pai está dando essa túnica caríssima para ele porque ele está querendo fazer dele o primogênito, passar para ele o direito de primogenitura. E isso acirrou ainda mais os ânimos dos seus irmãos para com ele. E aí José teve um sonho em que seu pai, sua mãe, seus irmãos se curvavam diante dele. E ali ele foi repreendido por seu pai e por seus irmãos por aquele sonho, como se ele pudesse controlar os sonhos. Mas enquanto o rapaz estava ali, contando o sonho diante de seus irmãos, o espírito da inspiração fez com que o rosto de José brilhasse. E eles admiravam, ao mesmo tempo que admiravam o irmão, odiavam a pureza com que ele reprovava seus pecados. E aí seus irmãos foram para Siquém para cuidar dos rebanhos, justamente Siquém em que eles haviam fugido. E aí seu pai ficou preocupado com aquela situação e mandou José, depois de algum tempo, para procurar seus irmãos. E aí quando ele chegou em Siquém, ele ficou sabendo que os irmãos haviam ido para Datã. E aí, depois de algum tempo de procura, eles viram José se aproximando. Qual foi a decisão que eles tomaram? Vamos matar José e jogar num desses poços aí. Gênesis 37, versos 20. Porém, Rúben, ele não podia suportar aquela ideia de matar seu irmão. E ele disse: vamos jogar José vivo num poço e vamos deixar ele morrer. Mas ele pretendia resgatar o irmão. E aí, depois de convencer seus irmãos a aceitarem o seu plano, Rúben saiu com medo de que seus irmãos descobrissem o que ele queria fazer, que era salvar seu irmão. Mas as suas intenções, ele não conseguiu cumprir as suas intenções porque os seus irmãos decidiram vendê-lo como escravo. Uma caravana de ismaelitas se aproximou, então Judá sugeriu que eles deveriam vender o irmão como escravo. Quando José viu aqueles mercadores, ele viu a terrível verdade. E ele ficou desesperado com aquela situação, porque tornar-se escravo era pior. Ele temia mais isso do que morrer. E ele começou a apelar para seus irmãos, cada um deles: por favor, tenha misericórdia. Mas eles não ouviram. Alguns até tiveram pena dele, mas eles pensavam assim: agora nós já fomos longe demais. Se a gente voltar atrás, José vai contar tudo para o nosso pai. Então, José foi embora com aquela caravana e Rúben voltou ao poço depois de algum tempo, mas José não estava mais lá. E aí Rúben teve que tomar uma decisão e ele preferiu silenciar do que a situação que poderia chegar ao seu pai descobrir o que eles haviam feito. Então, eles molharam a túnica de José com sangue de cabrito e mostraram para o pai. Aquilo foi um golpe terrível na vida de Jacó. Eles chegaram,
perguntaram se ele conhecia aquela túnica, e vocês podem imaginar que sofrimento Jacó passou. E os seus irmãos, os irmãos de José, não imaginavam como que o pai sofreria com aquilo. E além de temerem a condenação de seu pai, tinha ainda de manter em silêncio sobre sua culpa, que até para eles parecia grande demais. E aqui vem uma grande lição. A culpa, ela jamais deve ser ocultada ou escondida. Ela deve ser confessada e deve ser abandonada.